Olá, meus amigos. Eu queria dar bom dia, boa tarde ou boa noite, mas eu não sei exatamente a que horas vocês vão assistir essa formação. Meu nome é Adriana, eu sou professora de História, estou chegando agora na Guarulhos Norte, estou vindo da Guarulhos Sul. Certamente muitos de vocês não me conhecem, mas alguns eu espero que conheçam. Eu estou como PCNP de História, vou ficar aqui esse ano com vocês nessa parceria, nesse ano muito desafiador, porque nós já estamos desde o ano passado com a implantação do novo ensino médio e temos muito a aprender e muito a compartilhar. Espero que a gente possa ter um ano bastante proveitoso. E agora eu vou passar a palavra para minha amiga Denise. Boa tarde, é um prazer estar com vocês, professores, nesse nosso primeiro ATPC de Ciências Humanas, e eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Eu estou na rede estadual por quase 17 anos, e já conheço alguns professores da rede, que eu pude ter o prazer de ter contato, e queria dizer que é muito bom estar com vocês, e nesse primeiro ATPC, que a gente possa traçar metas, que a gente possa contribuir na realidade com o melhor aproveitamento possível de todas as aulas, da aprendizagem dos alunos e que a área de ciências humanas, ela sempre se preocupa com a questão da reflexão. E esse é o nosso foco principal. E neste primeiro ATPC, nós iremos tratar de alguns assuntos que fazem parte dessa reflexão. Como, por exemplo, nós iremos falar hoje sobre a questão da cidadania e do meio ambiente, que são dois temas que estão intimamente relacionados com o currículo paulista e com a BNCC. Neste ano de muitas mudanças, né, como a minha colega Adriana já falou, nós temos os itinerários formativos e outra questão que nós iremos decorrer hoje, que é sobre o programa Lixo Zero, que é um assunto que pode fazer parte deste itinerário formativo. Então, eu vou ler para vocês agora a nossa programação deste primeiro ATPC. Bom, como eu havia comentado com vocês, nós iremos discorrer sobre o tema cidadania e meio ambiente, que é um diálogo com o programa Lixo Zero. A nossa programação de hoje, da pauta de hoje, ela vai ficar, os objetivos dessa primeira pauta seria compreender o conceito de cidadania, discutir a cidadania no Brasil, e refletir sobre qual cidadania nós desejamos ensinar para os nossos alunos. E para falar melhor sobre essas questões desses conceitos de cidadania, a professora Adriana, que é a professora de História, ela vai decorrer sobre esse tema, tá ok? Meus caros colegas, evidentemente, não temos aqui a ousadia de ensinar a vocês, professores de ciências humanas, o conceito de cidadania. Mas achamos por bem começarmos pela cidadania para depois nos aprofundarmos no programa Lixo Zero. Porque eu acredito que nesse ATPC nós não vamos conseguir dar conta de apresentar todo o programa para vocês e tudo o que ele significa e o que ele pode transformar em termos de cidadania nas nossas escolas e nos nossos alunos. Mas, a partir de uns conhecimentos básicos que eu e a professora Denise colocamos nesse material, depois nós disponibilizaremos para vocês, será uma
forma de vocês terem uma eventual consulta, e nós também estaremos aqui o tempo inteiro para apoiar e trocar com vocês informações a respeito do que nós estamos falando, né? Então, eu vou começar a falar sobre o conceito de cidadania, que é o conceito básico, que o que seria basicamente a cidadania, né? É a prática de deveres e direitos que cada indivíduo tem dentro de uma sociedade organizada, né? A ideia da cidadania, ela surge como uma ideia de se cuidar da cidade. Então, para que cuidar da cidade? Cuidar da cidade para que as pessoas que vivem nessa cidade vivam melhor. Essa ideia, ela é uma ideia longa. Ela remonta à sociedade grega, lá do período arcaico, antes de Cristo. Com a formação das polis, os professores de filosofia podem explicar melhor isso, obviamente, né? A ideia de se cuidar da cidade, da vida urbana, né? Daquelas polis que cresciam, essa ideia de cuidar da vida urbana começou a ganhar muita força, mas naquele momento estava bem restrita a uma parcela pequena da população, né, que eram os cidadãos da Grécia Antiga. Normalmente, por exemplo, em Atenas, né, mulheres, crianças, escravos, estrangeiros não eram considerados cidadãos. Então, o conceito não era um conceito tão amplo quanto é hoje. Não que hoje seja tão extensivo, mas na Grécia Antiga era bem mais restritivo. Esse conceito, ele vem tentando, ao longo da história, ao longo do desenvolvimento das sociedades ocidentais, esse conceito vem tentando manter suas convicções iniciais. Porém, ele vem sendo modificado, restringido, ampliado, dependendo do período, dos sujeitos, dos interesses, tudo, né, que circunda a ideia de cidadania. Denise, você pode passar, por favor. Não tem problema, a gente vai se adaptando, né? Então, o conceito, a ideia de cidadania tem todo um percurso, né? Que eu disse que remonta lá ao período arcaico da Grécia e depois passou por Roma o conceito, principalmente no período da República Romana, que também era um conceito restrito aos patrícios, mas depois foi estendido aos plebeus enriquecidos, né? Porém, com a fragmentação do Império Romano, com o processo de feudalização, a ideia da cidadania ela foi um tanto esquecida durante o período conhecido como Idade Média. Por quê? Porque as relações que se estabeleciam naquele período, elas não contemplavam a ideia de direitos, né? Elas contemplavam mais a ideia de deveres. Não é que não houvesse direitos, havia, obviamente. E não é que a ideia de cidadania tenha sido completamente esquecida, mas ela não era tão discutida. Ela não, no mundo ocidental, né, ela não estava posta. A ideia de cidadania não estava posta durante o período da Idade Média, né? A ideia de cidadania, ela só vai efetivamente ser resgatada como um conceito mais amplo com a Revolução Inglesa, que foi ali de 1648, 49 até 1689, que logo após a Revolução, eles lançaram a Carta dos Direitos, conhecida como Bill of Rights, que é um documento no qual se percebeu uma abrangência, né, que mais pessoas poderiam ser contempladas pelo conceito de cidadania, uma parte da população, né?
Aí nós tivemos a independência dos Estados Unidos no século XVIII, que também contemplava a cidadania, os direitos, e tivemos a Revolução Francesa com a Carta, né, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que já falava também de direitos, mas que ainda mantinham alguns vestígios das relações feudais que antecederam esse período, né? Eu estou usando aqui como referência, depois nós vamos dar as referências no final do material, alguns autores. Um deles é o Bobbio, o Norberto Bobbio, no livro dele, A Era dos Direitos, ele faz uma citação muito interessante, que eu achei que valeria a pena ler para vocês, né, sobre os direitos, né? Nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. A liberdade religiosa é um efeito das guerras de religião. As liberdades civis da luta dos parlamentos contra os soberanos absolutos. A liberdade política e as liberdades sociais do nascimento, crescimento e amadurecimento do movimento dos trabalhadores assalariados, dos camponeses com pouca ou nenhuma terra, dos pobres que exigem dos poderes públicos não só o reconhecimento da liberdade pessoal, mas também a proteção do trabalho contra o desemprego, os primeiros rudimentos de instrução contra o analfabetismo e a assistência para a invalidez e a velhice. Nessa citação, o Bobbio está querendo dizer que nenhum direito foi conquistado sem luta, né? Então, isso é muito importante que seja pontuado, né? A gente tem uma história de luta para conquistas de direitos. Então, quando a gente perde direitos conquistados, é um retrocesso. Foi um grupo que foi apagado, que teve seus direitos negados depois de ter lutado por eles. Isso é uma coisa que a gente tem que observar muito bem quando a gente vê reformas prometendo muitas coisas, né? Como a reforma trabalhista, por exemplo, mas que, ao mesmo tempo, retira direitos fundamentais que foram conquistados por luta. Nenhum direito foi ganho, ninguém nos deu direitos. Os direitos foram conquistados, né? E, enfim, a gente chega na cidadania do século XIX, do século XX, desculpa, né? O marco da ideia de cidadania do século XX é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela surge no período pós-Segunda Guerra Mundial. Porque, de acordo com o Fábio Conder Comparato, né, a Europa, né, ela elaborou essa carta porque ela se viu diante da barbárie. Se nós formos pensar, né, que já havia existido barbárie no extermínio de indígenas na América, no extermínio de populações negras e populações asiáticas, a gente sabe que isso não era uma novidade na história. Mas quando o extermínio aconteceu em território europeu, com pessoas brancas, né, e os europeus, os ocidentais, junto com os Estados Unidos, resolveram se movimentar para evitar, né, que outra barbárie como aquela que foi a Segunda Guerra Mundial ocorresse. E essa percepção influenciou demais a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né? Que a Europa estava perplexa, o mundo estava perplexo diante da violência que foi a Segunda Guerra Mundial. E essa carta, ela retomava valores que já tinham sido postos lá na Revolução Francesa, com a ideia de liberdade, igualdade.
O Conder, né, o Conder Comparato, ele promove uma discussão longa a respeito desse assunto que não cabe aqui nesse momento que nós temos pouco tempo, mas vocês podem ter acesso a essa leitura que é bastante interessante. Inclusive, ele remonta às ideias cristãs do homem, passa por vários momentos históricos, né? E ele diz que a declaração, ela remonta às ideias cristãs de homem e ela vai determinar regras, novas regras para as relações humanas, para que as pessoas se relacionem de uma maneira mais organizada, com mais limites. Pode seguir, Denise. E aí a gente traz a questão da cidadania para o Brasil, né? O José Murilo de Carvalho tem um livro muito interessante que é A Cidadania no Brasil, um longo caminho, um longo percurso, uma coisa desse tipo. No final, o título vai estar citado corretamente, o título do livro, né? Ele afirmou que a cidadania no Brasil começou efetivamente a ser celebrada em nossa história recente com a Constituição de 1988. Vamos lembrar que o Brasil foi signatário da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, mas a cidadania mesmo, ela só aparece amplamente discutida e de uma maneira que atinja a mais pessoas 40 anos depois, em 1988, com a nossa Constituição, a qual, né, segundo o José Murilo de Carvalho, no afã, no nosso entusiasmo civil, cidadão, nós chamamos a Constituição de 1988 de Constituição Cidadã. Porém, o próprio José Murilo de Carvalho, ele reconhece que havia muita ingenuidade nesse entusiasmo, pois naquele momento a gente pensava que ao reconquistar o direito ao voto, porque nós estávamos saindo de um período de 20 anos de ditadura, sendo governados por generais, que a reconquista do direito ao voto nos traria a cidadania, né? Traria junto com a cidadania a nossa liberdade de participação política, garantia de segurança, desenvolvimento, criação de empregos e, enfim, traria justiça social. Bom, de fato, a partir da Constituição de 1988, a manifestação do pensamento passou a ser livre. Você é livre para manifestar o seu pensamento, mas você também é livre para responder pela manifestação do seu pensamento. Então, nós temos que manifestar o nosso pensamento sabendo da responsabilidade que nós temos que ter ao falar aquilo que a gente pensa, né? Então, a manifestação do pensamento passou a ser livre e as ações sindicais também passaram a ter mais liberdade. Mas algumas coisas não mudaram, né? A nossa ingenuidade, aos poucos, foi se perdendo. Por quê? As coisas não caminharam tão bem em outras áreas. Pelo contrário, desde o fim da ditadura, problemas centrais da nossa sociedade, como a violência urbana, o desemprego, o analfabetismo, a má qualidade da educação, a oferta inadequada dos serviços de saúde e saneamento e as grandes desigualdades sociais e econômicas ou continuam sem solução ou se agravam, ou, quando melhoram, em ritmo muito lento. Em consequência, os próprios mecanismos e agentes do sistema democrático, como as eleições, os partidos, o Congresso, os políticos, se desgastam e perdem a confiança dos cidadãos. O Carvalho diz isso, e a gente precisa ficar atento para isso, sim. Por que a gente precisa se atentar para isso? Porque se eles estão vendo que a Constituição Cidadã, se a cidadania não está sendo plena para todos, né, a população não fica satisfeita e começa a buscar soluções mágicas fora de um processo democrático, né? Começam a ter um saudosismo injustificado
de um período que não foi nada glorioso, e porque o passado é sempre idealizado, e procuram heróis que possam resolver os seus problemas, as suas necessidades materiais mais imediatas. E isso é muito perigoso, né? Nesse caso, Carvalho destacou que a falta de perspectiva por melhorias na qualidade de vida das pessoas mais pobres não se traduz apenas em sofrimento humano, o que já é gravíssimo, né? Mas a ausência de condições básicas pode indicar soluções rápidas, que signifiquem retrocesso em direitos já conquistados. Por exemplo, né, soluções rápidas, como pedir a pena de morte, né, pedir que metralhem as pessoas que estejam no meio da rua carregando um guarda-chuva ou que se assemelhe a uma arma, fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, assim, o processo ele fica desacreditado, né? E as pessoas começam a buscar soluções para resolver rapidamente os seus problemas. E esses problemas são complexos. A cidadania é complexa, o conceito é complexo. E tudo isso é um processo que demanda tempo e que demanda dedicação e vontade política. Por isso é fundamental a reflexão acerca da cidadania, que é um conceito complexo e abarca várias esferas. O Carvalho ainda diz: uma cidadania plena que combine liberdade, participação e igualdade para todos é um ideal desenvolvido no Ocidente e talvez inatingível, mas ele tem servido de parâmetro para o julgamento da qualidade da cidadania em cada país e em cada momento histórico. Quando a gente diz igualdade, a gente fala igualdade em direitos, tá? Nós somos diferentes culturalmente, etnicamente, fisicamente, religiosamente, tudo. Mas nós temos direitos fundamentais iguais apenas pelo fato de sermos seres humanos. Essa é a igualdade pregada. Não é que nós sejamos todos iguais em tudo. Nós somos iguais em direito. Bom, como disse Carvalho, tornou-se costume dividir a cidadania em 3 tipos básicos de direito, né? Os direitos civis, que abarcam vida, liberdade, propriedade, igualdade perante a lei, né? Direitos políticos, organizar partidos, votar, ser votado, isso também ocorre. Onde reside o nosso problema? Nos direitos sociais, os quais, teoricamente, garantiriam a participação de todos na riqueza coletiva, o que não acontece. O Brasil é um país rico, produz riqueza, mas a sua população é pobre, porque a riqueza está concentrada. Não há a participação de todos nessa riqueza produzida. Isso causa um grande problema, que é o problema da miséria, um problema da concentração de renda e de graves problemas sociais. Então, muita gente no Brasil não é um cidadão pleno. Por quê? Porque se você não tem os 3 direitos fundamentais da cidadania atendidos, se você não tem um desses 3 atendidos, você não é um cidadão pleno, te falta um direito. Seria cidadão pleno aquele que desfrutasse dos 3 direitos conjuntamente, o que raramente ocorre. Portanto, temos cidadãos incompletos. Isso é um problema grave. Sem acesso à educação, sem acesso ao trabalho, sem acesso ao salário justo, à saúde e à aposentadoria. Bom, a garantia desses direitos sociais dependem de uma governança eficiente e preocupada em atendê-los, né? Uma outra pesquisadora que a gente utilizou para fazer esse ATPC é a Benevides. Ela diz o seguinte: a ideia de cidadania é uma ideia eminentemente política, que não está necessariamente ligada a valores universais, como os direitos humanos, mas a decisões políticas. Um determinado governo, por exemplo, pode modificar
radicalmente as prioridades no que diz respeito aos deveres e aos direitos do cidadão. Mas o mais importante, direitos de cidadania, não são direitos universais, são direitos específicos dos membros de um determinado Estado. No entanto, em muitos casos, os direitos do cidadão coincidem com os direitos humanos. Sim, coincidem, mas nós não podemos nos confundir. Os direitos humanos são direitos universais, independentemente da sua cultura, independentemente de onde você viva, se o seu país ou a sua região assinou, foi signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, você tem os seus direitos humanos garantidos. O direito à cidadania já é uma outra história, porque cada país, cada nação determina os seus direitos e deveres. Apesar dos direitos humanos e dos direitos de cidadania serem confundidos e se conversarem muito, né, isso depende muito de cada organização social. Ainda de acordo com a Benevides, os direitos humanos no Brasil, por exemplo, são um tema que desperta muita polêmica quanto ao seu significado, pois não foram incorporados completamente ao vocabulário, nem considerados como algo inerente à sociedade. Porém, a autora destacou que, quando relacionados à ideia de cidadania, esses conceitos são melhor compreendidos. Ou seja, as pessoas costumam muito, todos os dias, a mídia, os programas policiais, sensacionalistas, costumam sempre associar direitos humanos a direito de bandido, né? A população carcerária. Eles também têm direitos humanos, sim, mas os direitos humanos não foram feitos só para a população carcerária. Todos nós, por sermos humanos, temos direitos essenciais, direitos fundamentais, como a saúde, a educação, ao emprego digno, ao salário. Então, quando você criminaliza a expressão direitos humanos, você está se criminalizando também, você está negando a si mesmo a condição de ter direitos simplesmente por ser um ser humano, né? Mas aí nós vamos entrar agora num outro ponto que é muito interessante e que toca muito naquilo que a gente vai falar sobre o programa Lixo Zero, que seria a cidadania que nós desejamos, que nós queremos para os nossos alunos, né? Dois pesquisadores, Silva e Fonseca, que são especialistas em educação, eles reconhecem que a escola é um espaço complexo de disputa em várias áreas do conhecimento. Por isso, a escola é um lugar muito disputado politicamente e ideologicamente, porque é um lugar de produção ideológica. Então, independentemente do partido político ou do governo que esteja no poder, a escola vai ser um meio no qual esses partidos ou governos que estejam no comando vão implantar as suas ideias, né? Porque é um espaço de formação ideológica, é um espaço de formação intelectual. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado com o tipo de cidadania que a gente deseja para os nossos alunos. Então, aqui eu vou deixar uma reflexão que, quando nós estivermos no chat com vocês, eu gostaria que vocês pensassem e a gente interagisse, né? Que a gente pudesse conversar sobre isso. Mas será que os professores, atualmente, por meio de uma narrativa, porque tudo que nós temos, a única arma que nós temos é a nossa narrativa, né? E diante de tanta concorrência midiática, política e cultural, como a gente vê esses youtubers falando coisas absurdas, né? Programas na televisão, totalmente parciais. Então, será que a gente, diante dessa concorrência toda tecnológica, só com a nossa narrativa, a gente tem o poder de atuar na construção de um conhecimento que vise a formação de uma consciência social crítica, voltada para uma cidadania que respeite as diferenças
e que promova uma atuação política de verdade? Essa reflexão fica para a gente depois conversar no chat, tá? Como que alguns professores são resistentes a redes sociais, resistentes a vídeos de YouTube, resistentes a falarem na televisão, como que a gente consegue, né, enfrentar essa máquina midiática só com a nossa narrativa? Quais são as nossas possibilidades, né? Mas nós temos a nossa narrativa, e a nossa narrativa, ela precisa ser poderosa, ela precisa ser eficiente e ela precisa ser convincente. Os nossos alunos precisam confiar naquilo que eles estão ouvindo. Eles precisam confiar nos professores e eles precisam refletir. Normalmente, as ciências humanas, elas estão aqui para isso, para provocar a reflexão. Não gosto de dar função nenhuma para nenhuma disciplina, mas se a gente tivesse que dar uma função para, por exemplo, no meu caso, a disciplina de História, eu gostaria que ela fosse reconhecida como uma disciplina que provoque a reflexão. Na perspectiva de Aldigier, que é um outro pesquisador que nós utilizamos, tudo concorre hoje para recusar a relação entre história e formação de cidadania. Esse caráter de evidência. Afinal de contas, durante muito tempo, a história teve esse papel, né, de formar aquele cidadão que obedecesse às ordens, né, de decorar todas as datas, decorar todos os presidentes e tudo isso. Né? Afinal de contas, fiéis àquilo que proclamam ser uma contribuição de peso da história para a formação da pessoa, os historiadores, e aqui eu coloco também todos os profissionais das ciências humanas, e os defensores do ensino de história e das ciências humanas, devem situar essa relação numa perspectiva histórica e lhe aplicar todo o rigor de um exame crítico. Qual cidadania? Queremos formar cidadãos críticos ou queremos formar cidadãos que obedeçam ordens sem refletir sobre elas? Aí a gente já vai entrar em outros filósofos que mais para frente a gente vai conversar sobre isso, né? Aldigier propõe aos historiadores analisar criticamente essa ideia de história para a formação da cidadania. Ideia que também aparece nas Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, de maio de 2012, no artigo 4º, em seu item 3º. Diz o seguinte: formação de uma consciência cidadã capaz de fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural e político. Então, são 4 níveis. A gente não vai formar um cidadão com apenas uma capacidade. A gente tem 4 níveis para desenvolver, né? Entretanto, seria importante ir além da ideia de formar para a cidadania. A gente não forma só para a cidadania. Precisaríamos compreender qual o tipo de cidadania. Se for para formar para a cidadania, qual cidadania? Voltada para a formação de bons patriotas ou pautada pelo conhecimento crítico e pelo respeito aos outros e às suas diferenças? Seria importante aos professores voltar-se cada vez mais para uma formação reflexiva e respeitosa em todos os aspectos possíveis. Isso eu tenho certeza que vocês fazem. Muito obrigada pela atenção de vocês. E eu vou falar agora, vou passar agora para a minha amiga Denise. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos os professores que estão presentes, e eu só gostaria de fazer uma referência com relação à parte da cidadania e ao conceito do programa Lixo Zero, que nós iremos tratar em vários momentos do nosso ATPC. Mas, antes de nós entrarmos nisso, eu gostaria de que vocês, que todos os professores, né,
tivessem a oportunidade de acessar todas as informações que nós já disponibilizamos para vocês. Eu estou dizendo que nós já disponibilizamos porque o que aconteceu há 30 dias atrás? Nós tivemos um encontro com todos os coordenadores, com um coordenador representante de cada escola, e nesse encontro, que foi em parceria com o município de Guarulhos, a Prefeitura Municipal de Guarulhos, foi passado para os coordenadores do que se trata esse programa Lixo Zero. Nós encaminhamos para os coordenadores todo o material e nós tivemos o cuidado também de separar esse material dessa apresentação junto com os coordenadores, mais outros links que nós achamos pertinentes, que os professores também tivessem acesso a esse material. Então, assim, para facilitar a vida dos professores, é que o Núcleo Pedagógico ele criou um canal de comunicação mais simples, sem ser através dos e-mails, que normalmente os diretores recebem e passam para os coordenadores, e depois os coordenadores eles repassam para vocês. Então, qual é a função do canal Comunicação Direta? Esse canal, ele tem como objetivo uma comunicação mais rápida com os professores. Então, no Comunicação Direta, qualquer professor pode ter acesso a esse material que eu estou falando para vocês. Além deste material, tem outros materiais, todos voltados para a área pedagógica. Então, por exemplo, eu não sei se todos vocês já tiveram acesso a esse canal, mas eu gostaria de mostrar rapidamente aqui aonde que fica esse canal, para que vocês pudessem ter contato com ele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu só peço um pouquinho de paciência. Bom, é assim, no site da Diretoria de Ensino, eu não consegui entrar no link aqui, mas é assim, vocês acessando o site da Diretoria de Ensino, o site principal, que é diretoriaguarulhosnorte.com.br, a hora que vocês entrarem no site, na barra principal de menus, o último menu, ele se chama Comunicação Direta. Então, vocês clicando nesse Comunicação Direta, ele vai abrir uma série de opções. As primeiras opções que vão aparecer para vocês são a opção de meses. Então, por exemplo, o assunto relacionado ao programa Lixo Zero, ele se encontra no mês de março e o nome principal está Programa Lixo Zero, links de acesso. Então, vocês clicando neste menu que eu falei para vocês, do Comunicação Direta, e no mês de março vai ter lá Programa Lixo Zero e os links de acesso. Nestes links, vocês vão poder, ou melhor, nesse mês de março, nesse assunto, vocês entrando, vocês vão ter acesso a todos os links. Inclusive, tem um link para vocês poderem fazer inscrição para fazer um curso. É um mini curso que a Prefeitura Municipal de Guarulhos ofereceu aos professores, para que vocês tenham uma ideia melhor do que é o programa Lixo Zero, que é um programa amplo, que não diz respeito só à questão da separação do lixo, mas ele está totalmente ligado à questão da sustentabilidade, a questão da aula de educação ambiental, ele está totalmente relacionado a isso. Então, é um programa que vocês, observando o link que mostra como que se iniciou esse programa, onde que ele começou, que foi lá na cidade de Florianópolis, as possibilidades que ele pode gerar, inclusive possibilidades econômicas. Existem hoje, por exemplo, dentro de Guarulhos, muitos catadores que eles precisam
para o seu sustento, né? Eles precisam recolher o lixo, que depois vocês vão aprender nesse mini curso, ou se vocês observarem nesse material, que o lixo não é só lixo, eles são resíduos. E a maior parte desses resíduos, eles podem ser aproveitados economicamente. Então, assim, a Prefeitura de Guarulhos tem, inclusive, cadastrado muitos desses catadores, dando condições sociais e econômicas melhores para esses catadores, condições dignas de trabalho, né? Então, olha a importância de se aprender melhor sobre essa questão do lixo ou de resíduos, que o nome correto são resíduos, né? Nós temos o resíduo que pode ser utilizado economicamente e nós temos o rejeito, que é a menor parte. O rejeito é uma pequena parte. Então, se todos nós aprendermos melhor sobre esse programa, nós teremos, primeiramente em nós, uma mudança de mentalidade. Então, é aquela questão que nós estamos falando, né? A questão da cidadania, a questão da reflexão do quanto isso não é só benéfico na questão sustentável, mas ele é benéfico também economicamente para as pessoas que necessitam, as pessoas que estão à margem da cidadania, que necessitam dos resíduos para sobreviver. Então, olha a importância de tudo isso. Mas tudo isso nós iremos tratar de uma forma bem tranquila com vocês, e eu convido os professores que tiverem interesse a acessar esses links. O Paulo até me socorreu e colocou aí na tela onde vocês podem encontrar esse material, e eu acho que será muito interessante, porque é um curso de apenas 30 horas e vocês vão ter uma visão bem diferente com relação aos resíduos e como nós podemos trabalhar isso, principalmente nos itinerários formativos, tá ok? Então é isso, eu agradeço a participação de vocês no nosso primeiro ATPC, eu espero que ele tenha servido e tenha sido útil a todos vocês, tá bom? Muito obrigada e boa tarde.